companheiros, amigos, irmãos do Ideal Espírita, rogamos Jesus para que nesse momento nos envolva na sua paz. A doutrina espírita nos trouxe novamente Jesus. Nos trouxe um Jesus amigo. Nos trouxe aquele Jesus da Palestina. Aquele Jesus do Vale do Jordão. Aquele Jesus da cidade simples da época da Palestina, da velha Palestina. A doutrina espírita veio trazer aquele Jesus, não mais o Jesus místico, não mais aquele Jesus envolvido com tantos dogmas que nós não entendíamos. Aquele Jesus que era equiparado a Deus, que era igual a Deus, ou que era o próprio Deus. A doutrina espírita veio despregar Jesus daquela cruz. Da cruz que carregávamos no pescoço, que pregavam nas portas para nos proteger. A doutrina espírita vem nos explicar um Jesus padrão, modelo de conduta da criatura humana. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos na terceira parte, qual o ser que Deus brindou à criatura humana para servir de modelo e guia? A resposta é simples: Jesus. Jesus é o padrão de conduta de toda a criatura humana. Mas por que Jesus é o padrão de conduta de toda a criatura humana? Para que Jesus possa ser um padrão de toda a criatura que vive, quando nós falamos de criatura humana, nós falamos daqueles que estão encarnados, vivendo na terra, e aqueles que estão envolvidos no plano espiritual, que afirma Emmanuel que chega a ser 4 vezes maior a população de desencarnados. Então todos esses espíritos estão sobre a égide desse modelo que chamamos Jesus. Mas quem é Jesus? Como é que nós vamos implantar Jesus no nosso comportamento se nós não sabemos quem somos ele, quem é ele? Como que nós vamos compreender Jesus? O que Jesus deixou para que nós pudéssemos compreendê-lo? Algo muito simples: Evangelho. Mas não aquele Evangelho, a Bíblia, que foi escrita, mas o Evangelho do comportamento, do exemplo de Jesus. É por isso que Allan Kardec, logo no seu início, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o Evangelho está dividido em 5 partes diferentes. E a última parte, a 5ª parte, que é a moral do Cristo,
os exemplos que representam essa moral. Tudo que nós pensarmos hoje em relação à moral, em relação à prática de moral, Jesus praticou. Quem escreveu foram os apóstolos. Mas quem praticou, quem viveu na carne, foi Jesus. Eu não perdoo de jeito nenhum, porque eu não, como é que perdoa? Isso é difícil demais, é impossível perdoar alguém. Não é impossível, Jesus perdoou. E foi numa cruz. Morte de cruz. Você sabe o que é morte de cruz? Era a maior humilhação da época. Morrer na cruz. E quando ele olhava para baixo, lá estavam todos os que conviveram com ele. Alguns curados. Imagina se fosse nós que estivéssemos naquela cruz. Eu estaria anotando um por um. Eu te pego num umbral, desgramado. Onde você for, eu te pego. Mas qual foi o comportamento de Jesus? Para nós é impossível perdoar. Perdoe, porque não sabe o que fazem. Então, quando nós vamos analisando esse Jesus, cada vez mais, analisando através do Evangelho, cada vez mais nós vamos aproximando dele. Então, a doutrina espírita colocou o Jesus carne e osso, aquele Jesus carne e osso. Jesus carne e osso. Que Jesus carne e osso? O que o rapaz está falando? Gênesis capítulo 15. A superioridade de Jesus. Como homem, afirma os espíritos, inspirando Kardec. Como o homem viveu num corpo físico. Ué, mas Jesus viveu no corpo físico? Viveu. Mas ele nasceu uma virgem? Não. Jesus nasceu como todos nós aqui que estamos aqui. Numa concepção, numa gravidez normal. Porque nós não entendíamos isso. Como que Maria ficou grávida, virgem, teve Jesus e ainda continuou virgem? Como é que isso aconteceu, Jesus? Explicação. Jesus não tinha um corpo físico, não. Jesus tinha um corpo que eles não entendiam o que era, um corpo espiritual. Mas só que se Jesus tivesse feito isso, ele tinha quebrado uma das leis, a lei da reprodução. Né? Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então Jesus viveu num corpo físico. Mas só que Jesus vivendo no corpo físico, ele não era como qualquer um. Vivendo no corpo físico, afirma Gênesis. Pero era um espírito puro. Aí que torce mais o pescoço da gente. O que é um espírito puro? Para nós, espíritos inferiores, como que a gente vai definir? Para nós definirmos um espírito primitivo, a gente define na hora. Aquele que vive na caverna, que come osso, que faz isso e aquilo, a gente define na hora, que briga, que quer o pescoço de um. Definimos na hora o que é um espírito inferior, primitivo. O que é um espírito inferior? Um espírito bom. Já fica difícil para nós definir o que é um espírito bom. A gente pensa que espírito é bom, aquele bom de briga. Fulano é bom de briga, fulano é bom disso, é bom daquilo. Nós não sabemos definir o que é um espírito bom. Imagina definir um espírito puro. Aí que a coisa complica mais.
Kardec disse que o espírito inferior é aquele que a matéria sobrepõe ao espírito. As paixões, os instintos sobressaem sobre o espírito. O espírito bom, o espírito sobressai sobre a matéria. Pero ainda tem que passar por provas. Então não é espírito puro. Quando nós pegamos a definição de espírito inferior, tem aquelas várias definições que vai definir o que é isso, aquilo, aquilo outro. Espírito bom, vários tipos de espíritos bons, mas quando chega no espírito puro, é puro só. E a definição é desse tamanhozinho. Porque nós não sabemos definir o que é um espírito puro. Espírito puro. Domínio absoluto da matéria. A matéria já não tem influência nenhuma sobre ele. Espírito puro. E ele, como espírito puro, afirma os espíritos, que ele vivia mais na vida espiritual do que na vida corporal. Ou seja, afirma na Gênesis que Jesus vivia constantemente numa dupla vista. O que é isso? Via o plano espiritual e o plano físico em tríade. 24 horas por 7. Porque a matéria não podia colocar obstáculos sobre ele. É um espírito puro. Então, quando Jesus via alguém, ele não via com esses olhinhos. Ele via com os olhos espirituais. É por isso que quando aquele obsediado, o endemoniado, aproximou dele, que vivia dentro de um cemitério, ele pergunta, faz um diálogo com o obsediado. E todo mundo fica sem entender. O que ele está falando? Qual é teu nome? Meu nome é Legião. Com quem Jesus estava falando? Legião? O que é isso? Porque Jesus estava vendo os espíritos que estavam obsediando o rapaz. Legião, muitos espíritos que estavam obsediando o rapaz. Outra passagem. Estava Jesus com Pedro, todo mundo, e Pedro, eu vou com o Senhor até onde que o Senhor quiser. E vamos lutar até. Vai não, Pedro. Vou sim, vai não, Pedro. Antes que o galo cante, negará-me por 3 vezes. Eu, de jeito nenhum, vou com a... Não vai, Pedro. E não foi. Negou 3 vezes. O que Jesus está... Naquele instante, Jesus estava mergulhando no psiquismo, na fraqueza de Pedro. E leu o psiquismo e sabia que ele não, na hora, ia negar. Como que Jesus percebia isso? Espiritualmente. Jesus, ele não via com esse olho. O olho de Jesus era de 360 graus. Porque ele sentia as criaturas. Como é que é isso, gente? Sentia. Estava a multidão envolvendo. Uma multidão, imagina uma multidão envolvendo. E uma mulher que sofria por 12 anos, de um fluxo catamênico. Ou seja, ela tinha a menstruação todos os dias, 24/7. Só que não era só a dor de cabeça, a dor na barriga, a TPT, como é que chama? TPM. Era algo muito mais que ela estava
vivendo a problemática dela. Não é só físico, mas era algo psicológico que ela estava vivendo, um conflito. Porque a mulher que vivia nesse estado era considerada impura. Não podia tocar em ninguém, em nada, tudo que ela tocasse ficava impuro. Imagina o conflito dessa mulher. Não poder abraçar o filho se ela tivesse um filho. O marido tinha que ficar a distâncias. Vivia isolada, porque se ela tocasse em alguém, era apedrejada. Se ela fosse no templo, era apedrejada. Não podia ir no templo ouvir a palavra de Deus. Que conflito! Foi em todos os médicos, curandeiros, o que havia naquela época, e não foi curada. Então, ela ficou sabendo que tinha um tal de Galileu que curava as pessoas. Quando ela viu aquela multidão envolvendo Jesus, ela disse: é agora. Se eu conseguir tocar na ponta das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Naquele momento, ela adentrou a multidão e tocou em Jesus. A impura toca no puro. O puro manda-lhe uma vibração. Pedro, alguém me tocou. E Pedro é igual nós, ignorantes. Como é que eu vou saber, gente? Esse povo está faltando de comer, o Senhor aqui, como é que eu vou saber? Pedro, alguém me tocou. A multidão te comprime, Senhor, como é que eu vou saber quem te tocou? Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Porque naquele instante, as pessoas estavam esbarrando em Jesus. E só ela conseguiu tocar em Jesus. Mas como assim? Na nossa vida diária, quantos de nós estamos esbarrando aqui dentro com os espíritos? Quantos? Muitos. E não tocamos. Como que nós vamos conseguir tocar em Jesus e Jesus tocar em nós? Como que funciona isso? Que mecanismo é esse? Sensibilidade espiritual. Vontade. Fé. Se eu não tenho isso, eu vivo dentro da casa morejando por 100 anos, 50 anos, e continuo com as mesmas dificuldades. Sabe por quê? Porque eu não consegui tocar em Jesus. E estou na casa dele. Estou na casa de Jesus e não consigo tocar nele. Entro, assisto, saio a mesma coisa. Um amigo palestrante disse uma coisa que eu fiquei a pensar bastante. Nós estamos na doutrina da terceira revelação, não há mais outra. Quem estiver esperando, não tem mais. O Consolador prometido. Sabe o que é o Consolador prometido? Não há mais outro. É esse o Consolador prometido por Jesus. Eu irei, mas vos enviarei um Consolador prometido, que ficará convosco pela eternidade. Nós estamos dentro do Consolador prometido, mas muitos de nós não somos consolados. Por que nós não somos consolados? Por que quando o parente morre a gente quebra o pescoço e revolta? Por que foi ele? Por que não foi o vizinho? Por que quando a gente perde o trabalho, a gente desespera? Por que não foi o fulano lá? Eu sou passista, sou isso e aquilo, por que não foi? Por que nós ainda não entendemos o Consolador?
sensibilidade espiritual. Nós ouvimos com os ouvidos e não com a acústica da alma. Quando o Evangelho de Jesus, quando o ensinamento de Jesus vibra só nos ouvidos físicos, não serve para nada. É só para encher cérebro, massagear o cérebro. Se ele não atinge a acústica da alma, ele não tange o coração. Então é por isso que essa mulher conseguiu tocar Jesus. A sua fé profunda em querer ser curada. Estava Jesus na divisa entre Samaria e a Galileia, lá nos contos. E estava Jesus adentrando um vilarejo. Então 10 leprosos gritaram: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. E ficou à distância. Jesus disse: voltem. Vá até os escribas, aos homens da lei, e assine de novo o nome. Porque eram tidos como mortos. O nome já tinha tirado do livro dos vivos. Toda vez que Jesus curava um leproso, mandava voltar para a sinagoga para assinar o nome de novo, que ele estava vivo. E os 10 viraram e correram. E à medida que eles estavam correndo, as carnes foram se modificando. Os dedos foram se recompondo. A face foi se recompondo. Estavam sendo curados. À distância. Como é que funciona isso? A gente fica dando passo e quase que quebra as mãos e vai, e às vezes solta uma faísquinha. Não é? À distância. O que era aquilo? Era a expressão da alma de Jesus, como espírito puro, que dominava os fluidos. Sabia onde direcionar os fluidos, e naquele instante direcionou os fluidos para as células enfermas do corpo físico, para que se recomposse e acelerasse o processo de recomposição. E todos desceram correndo e um parou. Um samaritano. Virou e o resto desceu para aquela corrida. Imagina. Poeira chegava a subir na estrada. Um voltou. Caiu aos pés de Jesus, agradecendo. Aonde estão os outros 9? Pergunta Jesus. Porque eu curei foi 10. Os outros já estavam era longe, comemorando nas tavernas, entre os amigos. Então, naquele momento, nesse ensinamento, nós entendemos que a cura ali não foi a cura física em si. Que aqueles outros 9 vão enfermar de novo. A cura era a cura do Espírito. Jesus conseguiu tocar naquele que estava sensível espiritualmente. De novo. Sensível espiritualmente. Então eu posso ser o passista que tem o São Francisco de Assis como assistente. Se a pessoa não quer ser ajudada, não tem passe bom. É como a Sádia fala, coloca o guarda-chuva e aí acabou. Não tem quem ajude a pessoa. Sensibilidade. Outra vez Jesus foi chamado por Jairo. A minha filha morreu. A minha filha está prestes a morrer.
Jairo era um chefe da sinagoga. Ou seja, na hora que aperta o cinto, todo mundo não acredita, não é assim? Acreditava na hora. Então, Jesus estava quase que voltando para casa, já morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus parou, ela dorme. Como que Jesus sabia disso? Estava à distância. Porque a visão de Jesus, meus irmãos, não era a visão dessa, era a visão espiritual. Ele já tinha se projetado lá na casa. E quando chegou, ele viu que a menina estava no processo de catalepsia. Ou seja, num torpor espiritual. O espírito foge do corpo, mas ainda está ligado no corpo pelo fio, pelo cordão de prata, pelo cordão fluídico. E não morreu ainda. Jesus, percebendo que ainda tinha um fio entre o espírito e o corpo físico, volte para o seu corpo agora. Faz as suas responsabilidades. A menina toma o corpo. E todos mundo acharam que Jesus já tinha ressuscitado um morto. Era um processo de catalepsia. Lázaro já estava lá dentro do túmulo. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Mas Jesus estava para os outros lados de Betânia, à distância. Ele dorme. Novamente. Meu Deus do céu, ele dorme. E quando chegou Jesus estava diante do túmulo, pediu, Lázaro. Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam observando, como é que não correram? Olha que aquele homem saiu lá de dentro do túmulo. Todo enrolado nas faixas, não ficou ninguém. Por quê? O que aconteceu ali? O mesmo processo. Um processo de catalepsia. Mas essa lição de morrer e dormir, ela é muito boa para nós. Porque quantas pessoas que estão dormindo estão em consciência de sono. Que consciência de sono? É aquelas pessoas que vivem mais para o corpo do que para o espírito. São chamados mortos-vivos. Só falta enterrar. E Jesus nos chama a atenção a isso, que a vida espiritual, que é a vida verdadeira. E que se nós não assumirmos os nossos compromissos espirituais, estamos cavando o nosso buraco. Estamos numa consciência de sono. O Evangelho de Jesus nos convida a vibrar na mesma vibração de fraternidade, afirma Emmanuel. Numa mesma vibração de fraternidade. Mas como que nós vamos fazer isso? Duas coisas primordiais: humildade e amor. Não há como nós vibrarmos no Evangelho de Jesus sem humildade. É impossível. A humildade, ela iguala as criaturas humanas, nivela as criaturas humanas na terra. O grande fica pequeno, o pequeno fica grande. Não há ninguém mais sábio do que o outro. Mas isso é impossível. Como que é impossível? Jesus praticou. No seu nascimento, uma manjedoura. Ali está a primeira lição de humildade para nós. Porque Jesus,
como espírito puro, governador da terra. A gente fala assim, que tão lindo isso, né? O que Emmanuel fala. Há um grupo de espíritos puros que coordena o sistema solar. E Jesus participa desse grupo. Participa desse grupo. É por isso que quando os hebreus, os judeus, perguntaram para Jesus se ele era mais que Abraão, ele disse, mais do que Abraão? Eu sou antes de Abraão. E queriam apedrejá-lo. Eu sou antes de Abraão, meu Deus. Se ele é antes de Abraão, ele é antes da terra. Porque Abraão era o símbolo do início da raça dos hebreus. Jesus é do início da construção da terra. Como é que é aí, gente? Quando aquele bloco de massa saía do sol, ali estava Jesus trabalhando com seus operários, trabalhando aquela massa, para que aquela massa se tornasse um globo, medindo, calculando a distância da lua, a distância da terra do sol, para que pudesse haver vida. E quando a terra estava envolvida naquela geleia, foi lançada as primeiras sementes daquilo que seria nós. As gônadas primitivas, o princípio inteligente começando a trabalhar, a se movimentar, para que no futuro se tornasse Manuel. E alguns cientistas querem entender Jesus. Eu fico até sorrindo. Os historiadores buscam e cavam e fundam debaixo do chão e traz aquilo outro. Ele casou com Maria Magdala, foi isso, aquilo. E outros fundam arqueólogos e encontram isso e aquilo outro. Mas nós não temos ainda capacidade de localizar Jesus na história, afirma Emmanuel. Não há como nós localizarmos Jesus na história. Porque quando Jesus era puro, nós éramos princípio inteligente. Princípio inteligente. Como que nós vamos entender uma criatura desse nível? Será que é com o cérebro que nós vamos entender Jesus? Não é. Nós não podemos entender o Evangelho de Jesus com o cérebro. Como é que nós vamos entendê-lo? Aqui. No coração. No sentimento. À medida que nós vamos aprofundando no Evangelho e deixando que aquilo tome conta do nosso coração, cada vez mais nós vamos abrindo as primeiras pontinhas assim do que é Jesus. Umas pontinhas assim, do que seja Jesus. E hoje ainda é uma luta muito grande para tentarem definir Jesus. Onde Jesus está? Onde Jesus está? Jesus como Espírito puro, governador da terra, é como se fosse um sol. Como que nós vamos definir o sol? Onde que o sol está agora? O sol não existe para nós aqui agora? Existe. Nós só estamos no seu oposto. O sol brilha no Japão, o sol brilha em diferentes pontos e é o mesmo sol. Assim é Jesus. Está em todos os pontos da
terra, em todo o coração da terra. Mas como que nós vamos conseguir identificar Jesus? Com essas duas lunetas, amor e humildade. Sem essas duas lunetas, nós não conseguimos identificar Jesus. Não há como, é impossível. Um novo mandamento vos deixo: que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí o negócio fica feio, né? Como que nós vamos amar alguém como Jesus nos amou? Como que Jesus nos amou? Como que Jesus nos amou? Incondicionalmente. Então, para que nós possamos identificar Jesus em alguém, temos que amar incondicionalmente. Aí todo mundo está pensando, esse rapaz está louco da cabeça. Só daqui umas 10 reencarnações que eu vou conseguir isso. Na dica de nada. Todos nós estamos fadados a isso. Mas temos que acreditar nisso. Como é que eu vou amar o próximo incondicionalmente? Nas pequenas coisas que a gente vai começando. Servir. Ixi, agora que a coisa pretou, né? Servir. Servir. E nós queremos ser o quê? Servidos. Então a gente tem um amigo, o amigo faz 99. Quando faz um, não presta. Então eu vou tendo assim a minha coleção de amigos. Eu tenho um amigo carpinteiro, eu tenho um amigo que mexe com plama, eu tenho um amigo mecânico. A hora que o carro quebra, eu ligo para o mecânico. Se quebra alguma coisa no banheiro, eu ligo para o plumber. São os meus amigos. Condicionais. Condicionais. Mas aqueles que não tem nada, que dá trabalho, que fala muito, aqueles que a gente deixa as léguas. Ah, já não aguento mais aqui, fala demais, é o mesmo assunto todo dia. É a mesma coisa. E fala de imigração, de aquilo, eu não estou aguentando mais. Carteira, que a carteira venceu, que isso, que... não estou aguentando mais. Esses a gente corre as léguas, porque não tem nada para dar para nós. Mas quando alguém tem a coisa que a gente cresce o olho, ah, que amigão. Mas se não tem nada, a gente nem olha. Então, para que nós possamos praticar isso, tem que ser umas coisas mínimas que a gente vai começar. Esse amor incondicional, servir. E Jesus foi craque nisso. Qual o maior no reino dos céus? Estava ouvindo eles discutindo na estrada, e um falava assim, eu acho que eu vou ser o maior, Pedro falava. O outro, João, não, acho que é eu. E quando chegaram, Jesus, o que vocês estavam falando? Nada, não, nada. E Jesus percebia tudo, mas vocês falaram alguma coisa. E Jesus deu um ensinamento. O maior no reino dos céus é aquele que se fazia o menor. Servo de todos. Servo de todos. Então a coisa é invertida. Se eu quero ser maior lá do outro lado, tem que ser menor aqui. Se eu sou maior aqui, na hora que eu chego do outro lado, aí eu vou ser maior ainda. E pesado, e eu vou descer direto, você sabe para onde, né? Porque quando chegar do outro lado, não, você já conseguiu tudo, mano, é o que você queria. Os elogios, o pessoal elogiou você lá, falou que você dá palestra maravilhosa. Você já conseguiu tudo que você queria. O que você quer mais? Então, eu não estava servindo a Jesus. Eu estava servindo ao ego. Eu estava servindo
Amanuel. Mas quando nós servimos a Jesus, nós vamos ficando o quê? Pequeninos. Pequeninos. Porque surge em nós a humildade. O que é humildade? O pessoal pensa que humildade é a gente pegar aquela camisa e torcer bastante, colocar dentro da garrafa e vir por cento, todo assim. Colocar aquele boné rasgado de lado, então a calça, uma camisa rasgada e levantar aqui umas 3 vezes para o pessoal ver que está rasgada. Isso não é humildade. A humildade não é algo exterior. A humildade é algo íntimo. Mas como é que a pessoa consegue ver se é íntimo? A pessoa não consegue ver com esses olhos. Ninguém vê o humilde com esse olho aqui, não, gente. Nós vemos o humilde com isso aqui. Quando alguém tem um tupete grande, a gente sente na hora. A gente chega na companhia, olha, sabe cada um quem é o tupete maior. Porque a gente sente. No falar, no expressar, na palavra. A palavra tem uma força tão grande, se nós soubéssemos. Na palavra vai envolvida aquilo que eu vivo interiormente. Até na posição do nosso corpo. Até na posição do nosso corpo, o nosso íntimo é que coloca. Mas o que prevalece mais é aquela sensação, é aquela vibração, quando você vê alguém assim, nossa, que fulano tão beleza, né? Que dá vontade de abraçar, morder assim e levar para casa, não é? Tem amigos que dá vontade de ficar lá dentro de casa com ele. Mas tem uns que... é difícil, né? Dá vontade de ficar ver só umas 3 vezes por ano. Porque ainda a humildade não brotou intimamente. Onde está Jesus? Certa vez, um homem buscou um sábio e disse: eu já não aguento mais a minha casa. A minha casa é uma desgraça. O meu filho usa drogas. A minha filha só usa aquelas roupinhas daquele jeito e sai, ninguém sabe que hora que chega. A minha mulher só tomando remédio. E para juntar tudo, já tem 6 meses, 3 semanas, 2 dias, 4 horas, que a minha sogra mudou para casa. Então eu estou vivendo nessa situação, não sei. E de vez em quando eu tenho que ir no boteco tomar uns golinhos. Vou lá, tomo uns golinhos, volto para casa, mas não aguento. O que eu faço? O sábio olhou para ele e disse: olha, é porque vocês estão cometendo o maior pecado do que um cristão pode cometer. Ele disse: meu Deus do céu, o que é? Olha, eu não sei nem se eu vou falar, de tão grande que é. Mas o que fala, seu moço? Vocês não estão reconhecendo Jesus. Jesus está dentro da sua casa. Um de vocês é Jesus. Ele disse: mas Jesus voltou? Jesus voltou. Jesus é um de vocês. Meu Deus do céu. Voltou para casa para resolver a problemática e juntou todo mundo. Trouxe a sogra, todo mundo, para o arca, veio todo mundo junto. Tá? E disse: olha, foi no sábio, e o sábio disse que um de nós aqui é Jesus. E nós não estamos reconhecendo, tratando ele bem. E é por isso que a gente está vivendo nessa confusão. E perguntaram, ninguém aqui pegou o telefone e ligou para o sábio. Olha, pesquisei, e não é ninguém aqui. Ok, desligou. É aqui mesmo, ele está falando, e ele não mente. Então o filho veio pertinho e falou assim: papai,
E se for vovó? Ele disse, não pode. Nem pense nisso. Nem pense, porque aquilo não presta. E começou a falar e a velha ouviu. É porque você não presta também, você é um bêbado. E a mulher ouviu e juntou aquela confusão e ninguém sabia quem era. Acabou a confusão, o filho não voltar. Disse, papai, se for vovó. Ele disse, olha, tem uma possibilidade, porque ela é a mais velha. Está sempre na igreja. Então eu vou começar a tratar ela bem. Então ele começou a tratar a velha bem, a sogra. Então de manhã a velha gostava de tomar o café, aquele café bem amargo. Ele foi lá, acordou de manhã, fez aquele café e levou, quando bateu na porta, ela disse, quem é que está aí? Sou eu. Não entra não. Não, eu trouxe um café para você. Ela abriu a porta e disse, bebe primeiro. Ele triscou o café na boca e deu para ela. Naquele instante, modificou a relação entre os dois. Ela disse, nossa, mas o meu genro vai com as calças tão mal passadas, né? Eu vou começar a passar as calças dele. Então, o menino falou assim, papai, será que mamãe não está daquele jeito? Não é porque o senhor não sai com ela, não faz uma coisinha com ela? Começa a fazer uma coisinha com ela. E começou a fazer a coisinha com a mãe, e a mãe deixou tomar os remédios, entrou na dieta. O filho que estava usando droga, usava porque os pais não ficavam em casa, não abraçavam, ele começava a abraçar, a brincar com o filho, ir para o cinema. Até a situação financeira mudou. Então ele descobriu que Jesus estava em cada um deles. E é assim que Jesus está em nossa vida. Em cada um de nós. Quando eu abraço a Sádia, eu estou abraçando Jesus. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando tive frio, me deste um cobertor. Quando estava preso, fosse me visitar. Mas quando, Senhor? Quando que tivesse fome, sede, frio, estava preso? Porque quando busca um desses pequenininhos, é a mim que está buscando. Então Jesus está em cada um de nós, que somos pequenininhos. Porque quando a gente lê isso, a gente pensa que as pessoas que estão lá nos asilos, que estão lá na África, eu vou lá para a África cuidar dos que estão passando fome. Não, é os que estão bem proximizinho mesmo, nas 4 linhas do lar, do trabalho, da sociedade, da casa espírita. Aí está Jesus. Hoje, nesse mês tão importante que nós estamos comemorando, o mês simbólico do aniversário de Jesus. Mas, nesse mês que nós poderíamos estar meditando em Jesus, parece que a coisa fica pior. Nós inventamos uma correria que ninguém sabe aonde é que a gente encontra essa correria. No dia, na semana, no mês do aniversário de Jesus, no mês do aniversário do dono da casa, a gente não vem para a casa dele. Não vem para o centro, não. Porque eu tenho que fazer as danadas das compras. Eu tenho que ir para o shopping center. E agora, para ir, tem que ir com um pau. Para você conseguir um estacionamento. E você fica com o pau lá e o carro, o carro. E aquela briga para conseguir um estacionamento. E saiu e você entra e o outro bate. E quando entra no shopping center que tem até aquele vestido está na promoção, mas só tem um para 10 pessoas. E um engole o outro para segurar o vestido. Black Friday. Imagina o Black Friday, gente. Pessoas que dormem 12 horas numa fila para pegar um aparelho que custa
$200 que custa 100. Então chega a noite de Natal. Que lindo, família, todo mundo, maravilhoso. O amigo oculto. O amigo oculto é uma forma de fazer inimigo. Ontem estava falando sobre isso numa determinada casa, e um amigo me procurou depois. Manuel, eu passei por essa provação por quase 3 anos. Eu tinha um amigo, nós fazíamos um amigo oculto, e ninguém queria que ele tirasse, porque ele é mão de vaca. Ele gravava o CD em casa e entregava para a gente. Trazia coisa usada, e só ele me tirava. Um amigo oculto. Nós saímos para aquela loja chique, da Dolce & Gabbana, não é? Compramos aquele perfume de $120. E vamos todos cheios, assim, se eu compro de 120, eu vou comprar de 200. E quando eu chego lá, que vamos abrir os presentes, que eu abro o presente, 99 cents. É o mão de vaca. Acabou a noite de Natal. Acabou a noite de Natal. Perdi $119. Imagina. Perdi. Mas então tem a comida. Porque a gente faz comida para um exército, e lá tem 3 pessoas, 4 pessoas. E vai comendo, e chega 11 horas, vai tudo para o banheiro, porque está tudo cheio. Tem que tomar o cassese e tudo. E termina a noite empaturrados. E aqueles que gostam do vinho, compram uns 4 galões de vinho, porque vinho pode tomar, porque Jesus tomava vinho. E lá no canto tem a vodka, a gente põe um pouquinho de vodka, só para misturar um pouquinho, gente. E vamos tomando, e terminamos a noite anestesiados, babando. E não entendemos a noite. O que Jesus significa para nós? Essa semana é uma semana de meditação, não é de agitação, não. É uma semana que nós deveríamos estar todos os dias, não é só na segunda, todos os dias na casa espírita para meditarmos. Meu Deus, como que é esse negócio de Jesus? O que é Jesus? Porque afirma os espíritos que nessa época, mesmo sendo simbólica, a vibração do planeta em si modifica. As pessoas estão mais aptas, mais sensíveis para receber. Esse mês, essa semana que muitas pessoas vão para os asilos, mesmo que seja uma vez por ano, vão visitar os pais nos asilos, nos hospitais. Então nós, nessa época, vamos parar um pouquinho para meditarmos no que Jesus significa para nós. O que ele significa para nós? Pedro estava nessa correria que nós temos. A casa, enfermos para todos os lados querendo ajuda. Então ele acordou naqueles dias de 15 para 16, sabe? Que a pessoa vê tudo preto. Então veio o enfermo. Era uma mulher coberta de lepra. Está vendo aquilo ali? Luxúria. Agora está tendo o que merece. Chegou um homem coxo. Está vendo? Gastou muito. Usurpou muito. Agora está assim. Chegou outro com a mão, com o braço seco. Está vendo? É por isso é aquilo. E foi falando, apontando os erros de cada um, apontando. Coisa que a gente não faz, sabe? E foi apontando um, apontando o outro. Até que terminou a noite, ele estava cansado de tanto julgar. Era o julgador.
Chegou a noite. Ele adentrou, a porta estava aberta. A luz da lua batia na porta. Então adentrou alguém. Era um viajante. O viajante pede ajuda. Ele disse: o expediente está fechado. Pede novamente ajuda. Mas aquele viajante leva a sua mão e toca em Pedro. Pedro sente algo diferente. Quando ele olha as mãos, aquelas mãos grandes, magras, finas, mas com uma marca. A marca do cravo. Ele olha para os pés. Os pés tinham uma marca. A marca do cravo. Ele então levanta os olhos, agora chorando, e vê aqueles dois olhos mais lindos que a terra já viu. Olhando para ele, ele cai de joelhos chorando. O que tu queres? O que tu queres do seu velho servo? Pedro, Pedro, eu não vim para os enfermos. Pedro, Pedro, eu não vim para os sãos, para os puros. Eu vim para os doentes e para os impuros. Pedro soluça, chorando. E quando levanta, Jesus já havia sumido na escuridão da noite. E ele carregou com ele aquele encontro fantástico. E é esse encontro que nessa semana, e é esses olhos que estão buscando cada um de nós para podermos encontrar com a paz e a plenitude íntima. Que assim seja.